Boa noite a todos. Nas minhas últimas palestras, eu diria que desde a metade do ano passado, eu tenho trago reflexões sobre os três pilares da doutrina dos espíritos, que são ciência, filosofia e religião, e sobre três dos 5 princípios da doutrina, que são, eu tenho falado principalmente sobre Deus, Jesus Cristo e sobre o livre-arbítrio, menos um pouco sobre a comunicação entre os polissistemas material e espiritual e sobre a reencarnação. Dentro desse processo, na minha última fala, que foi no início de julho, eu trouxe algumas reflexões sobre um livro do filósofo alemão Immanuel Kant, chamado Crítica à Razão Pura, e que foi uma fala extremamente complexa, e por ser uma obra complexa, houve pouco tempo para fazer relações da obra dele com a doutrina dos espíritos em si. Então hoje eu achei pertinente trazer mais informações sobre como a obra dele casa com o pensamento espírita, principalmente sobre a razão. O Allan Kardec, logo na codificação, ele já disse que a fé inabalável é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. E ele fala desse nosso projeto, desse nosso processo de fé em Deus, mas que seja uma fé raciocinada. Por que a gente acredita em Deus? O que nos leva até Deus? E por que a gente sente essa força de um ser que a gente não consegue ver, que a gente não consegue tocar e que a gente não consegue falar com ele, ao menos da forma que nós temos os sentidos do corpo humano, na fala física, na fala da matéria. E o Kant, dentro do raciocínio dele de estabelecer com métodos lógicos quais seriam os limites do conhecimento humano, ou quais as possibilidades do conhecimento humano, até onde o conhecimento humano poderia ir, ele foi caminhando, sempre no raciocínio muito parecido com o da doutrina dos espíritos, e aí ele chega em um ponto que ele diz: aqui a minha razão, ela encontra um limite. E eu não consigo formular mais uma teoria que ultrapasse a esse ponto. E nesse ponto ele diz que aí ele abriria mão de uma construção teórica para se entregar à fé, que a partir dali só mesmo a fé em Deus, ou um ente que seria a causa primária de todas as coisas, poderia explicar tudo o que existe, o que é muito próximo do raciocínio da doutrina dos espíritos. Mas alguns pontos muito interessantes e pertinentes para a doutrina nesse desenvolvimento do raciocínio dele, é que ele diz que, em uma parte desse raciocínio, é que teria que haver a possibilidade de um ser que seria incondicionado, de um ser que não estaria sujeito a nenhuma condição, e que esse ser seria a causa primária, porque ele não dependeria de nada, e tudo surgiria a partir dele. E outro raciocínio importante dele é que esse ser, ele não se manifestaria como fenômeno. A gente não conseguiria ver Deus se manifestando como Deus em si. Talvez ele se manifestaria de outras formas, como suas obras, por exemplo, mas não Deus em si. O ser humano, pela capacidade que nós temos de encarnados aqui na Terra, não teria condição de perceber a manifestação de Deus como um ente concreto, como algo que a gente pudesse ver e tocar, o que é muito pertinente com a doutrina dos espíritos.
E para começar, eu vou ler uma passagem do Evangelho de João, do Novo Testamento da Bíblia, do capítulo 14, versículos 6 a 12, e que o João vai dizer que Jesus é o caminho para o Pai, que a gente não conseguiria ver o Pai, mas que Jesus seria o caminho para o Pai. E por isso o título desta fala de hoje, A Fé em Deus Raciocinada, Jesus é o caminho. Jesus estava ali prestes a desencarnar e ele naquele diálogo profundo com os discípulos, com os apóstolos ali, os apóstolos já tristes, achando que eles perderiam, né, aquela grande referência. E dentro daqueles diálogos, Tomé, que era um dos apóstolos, disse a Jesus: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Tomé querendo saber, se a gente não sabe para onde você vai, como a gente vai saber o caminho? E Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. O que faz daí talvez muitos acreditarem que Jesus e Deus seriam a mesma coisa. E aí outro apóstolo de Jesus, que é o Filipe, disse: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. O Filipe pedindo para Jesus mostrar para eles o Pai. E Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando eu digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou, pelo menos, creiam por causa das mesmas obras. Digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Vejam que Cristo estava dizendo para os apóstolos e para futuros seguidores que eles poderiam fazer obras até mais lindas e talvez mais dignificantes do que o próprio Cristo disse. E nesse diálogo, quando Filipe pediu para Cristo mostrar para ele, mostra-nos o Pai, Cristo disse que ele era o caminho, que as palavras dele eram as palavras do Pai, mas o próprio Cristo, ele em momento nenhum, pelo menos a gente não tem conhecimento, ele descreveu Deus como um ser físico, um ser que a gente pudesse ter pelo menos uma ideia, imaginar o que seria ele. Apenas mostra o caminho. E o que Jesus Cristo disse isso para a gente 2000 anos atrás. Essa obra do Kant foi de aproximadamente 1770, 100 anos antes da doutrina dos espíritos. Mas o Kant tentando, no momento em que ali a ciência brigando com a religião, a ciência praticamente se colocando ali como a fonte de todo o conhecimento, e naquela época a ciência não poderia comprovar a existência de Deus, até hoje é pouco provável que consiga nesse momento atual, mas o Kant dizia, olha, se a ciência não consegue provar, nós precisamos, pelo raciocínio lógico, pelo raciocínio que faz todo sentido, vamos percebendo todos os fenômenos que se manifestam e sempre atrás deles procurando uma causa, entendendo que há uma causa, admitindo a possibilidade que há uma causa primária e que a gente não consegue ver, nós precisamos abrir o leque do conhecimento. Não somente a ciência pode dizer o que é certo e o que é errado. E aí a filosofia e principalmente a religião também conseguiram aí tomar mais
mais corpo, mas de uma forma que o Kant desenvolve também pelo raciocínio, não por um simples achismo, por uma forma que faça sentido para o conhecimento humano. E no Livro dos Espíritos, ainda sobre a razão, o Kardec perguntou aos espíritos que por que nem sempre a razão é guia infalível. Porque o próprio Kardec dizia, vamos fazer conhecimento pela razão, seja pela ciência, seja filosofia, seja pela religião, mas que seja pela razão, seja de uma forma que não possa haver contradição naquilo que estamos pensando. Porque se houver contradição, o pensamento não seria um pensamento tão adequado. E os espíritos disseram, a razão seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina, a razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. Veja que ele diz que a razão, o nosso pensamento racional, ele poderia ser sempre, digamos, excelente, se não fosse falseado pela nossa má educação, pelo nosso orgulho e pelo nosso egoísmo. E pela má educação, nós podemos dizer, inclusive, pela nossa má educação formal das escolas. Nós não temos, no Brasil pelo menos, aulas de lógica no ensino fundamental, no ensino médio e mesmo em praticamente todas as graduações, os cursos de graduação. A gente não tem raciocínio lógico. Alguns concursos públicos no Brasil exigem raciocínio lógico. Eu, quando fui fazer concurso, eu tive que procurar aula particular porque eu nunca tinha estudado raciocínio lógico. E talvez em alguns cursos da área de exatas, e talvez na própria filosofia, tenhamos, mas não todas as graduações. E principalmente pelo nosso orgulho e pelo nosso egoísmo. O pensamento racional, ele é capaz de produzir coisas inimagináveis ao longo do tempo. O homem consegue produzir, o ser humano consegue produzir coisas que só alguns que pensavam muito à frente do seu tempo conseguiam imaginar que poderiam acontecer. A própria televisão, como que a gente imaginaria 100 anos atrás que algo que acontece no Japão poderia ser transmitido ao vivo para qualquer lugar do planeta, com imagem, com som, com cores, com detalhes. E a cada dia a tecnologia trazendo mais detalhes. Isso é um lado bom, mas quando entra o orgulho e o egoísmo, o nosso conhecimento racional, ele permite construir tecnologias como, por exemplo, barragens de usinas hidrelétricas, barragens de rejeitos de mineração, para estancar aqueles rejeitos para não ocorrerem e não escorrerem e prejudicarem a população, mas ao mesmo tempo, quando ela é falseada pelo orgulho e pelo egoísmo, ali se permite que algumas vidas, algumas fontes naturais, algumas fontes de vida, animais, vegetações, inclusive seres humanos, sejam colocados em risco. Ali é o nosso orgulho, é o nosso egoísmo, pensando eu não posso divulgar para todos que essa barragem de rejeitos de mineração está em risco, porque se eu fizer isso, eu vou ter que gastar muito dinheiro para remover pessoas, remover animais, eu vou alarmar a população dizendo que a água que é consumida por aquela cidade, por exemplo, pode ser contaminada e pode estar em risco. E a Marina Fidelis, que é um espírito que trabalha, é um dos espíritos que nos intuem nessa casa, ela diz que não há espiritismo sem ciência metodizada, sem filosofia conscientizada e sem religião racionalizada. A gente precisa raciocinar, inclusive, sobre a religião. Por que nós acreditamos em Deus? Por que em alguns momentos eu frequentei determinada denominação religiosa e ela fazia mais sentido para mim, em determinado momento foi outra? Qual a denominação religiosa
que me dá mais abertura para pensar quem eu sou, para pensar sobre a vida, para pensar sobre economia, sobre sociologia, sobre biologia, sobre tecnologia, sobre tudo o que nos envolve de uma forma livre, de uma forma sem preconceitos, de uma forma como Jesus Cristo veio nos ensinar. Amai ao próximo como a si mesmo, com respeito, com tolerância. E é com esse raciocínio que a gente vai tentando buscar caminhos de chegar no nosso pensamento em Deus. E foi por isso que a ciência, durante muito tempo, ela começou a brigar com a religião, porque a ciência não conseguia provar a existência de Deus. Tentava provar e não conseguia. E porque não conseguia provar, acreditava que Deus não existia. E a ciência foi se afastando cada vez mais da religião. Felizmente, para nós que somos espíritas, veio a codificação com Allan Kardec, da doutrina dos espíritos, com esses pilares, ciência, filosofia e religião, que foi naquele momento de codificação perto de 1870, entre 1850 e 1870, fazendo ciência, filosofia e religião se conversarem de uma forma que cada uma pudesse contribuir para o desenvolvimento humano, para o pensamento humano, com o que ela tivesse de melhor. E a partir do momento que a ciência avança e diga, isso não é mais verdade, aquela questão não vai estar mais amparada pela doutrina dos espíritos. Da mesma forma, a religião e a filosofia. E foi perguntado, Kardec perguntou aos espíritos, onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E os espíritos responderam, num axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem e a vossa razão responderá. A gente vai buscando tudo. Essa cadeira, quem fez? O homem. Mas a cadeira veio de onde? A madeira que foi utilizada para fabricar essa cadeira veio de uma árvore. Quem fez a árvore? Talvez o homem foi ali e plantou. Mas de onde veio a semente? Quem produziu essa semente? E o Kant foi fazendo essas perguntas. E ele dizia, na medida que a ciência não me responde, isso me abre espaços para outras fontes de questionamento. E aí ele vai na filosofia e na religião para construir esse pensamento racional, que foi onde ele chegou para admitir que, para efeitos práticos, é necessário que admitamos a existência de Deus. E o Kardec continuou perguntando, por que pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? E os espíritos foram enfáticos, reiterando aquela mensagem que Jesus Cristo disse para Tomé. Os espíritos disseram, não, falta-lhe sentido para isso. Para Tomé, para Filipe, quando Jesus Cristo disse para Filipe, olha, siga o meu caminho. Tomé pediu para mostrar Deus para ele, para Cristo mostrar Deus. Mas Cristo não mostrou Deus como uma forma. E os espíritos vieram em 1870, 50 e 70, dizendo, não, falta sentido ao ser humano. Com esses sentidos que nós temos hoje, visão, tato, paladar, olfato, seria impossível ver Deus ou perceber Deus. A Thaís fez uma palestra que ela trouxe para a gente algumas questões sobre o sentido, e ela trouxe até mais alguns estudiosos recentes acrescentando até mais sentidos do que esses 5 que a gente conhece, digamos que mais científicos e que permitem uma experiência mais empírica. E entre esses sentidos, inclusive a nossa capacidade de percepção e de sensibilidade para algumas coisas, que o Kant também trabalhou essa sensibilidade. Só que ele, dentro do pensamento racional dele, para trabalhar a sensibilidade, ele dizia, olha, o ser humano, ele também é limitado pela sensibilidade.
porque ele não consegue entender, ou pelo menos a maioria dos seres humanos, eles não conseguem entender a própria sensibilidade. Às vezes nós estamos tristes, angustiados, não sabemos por quê. E às vezes nem nos perguntamos, o que está acontecendo? Por que eu estou assim? Às vezes, se a gente fizer essas perguntas e parar um pouco, respirar, talvez encontremos algumas respostas. Se não encontrarmos respostas naquele momento e fizermos uma prece com pensamento elevado, ainda que a resposta não venha sobre o que está acontecendo, talvez venha uma calma, um alívio, porque a prece nos acalma. E essa sensibilidade que o Kant também trabalhou e que no livro Consolador o Emmanuel trabalha também o Emmanuel trabalhou com Chico Xavier, que a razão ela precisa ser acompanhada da sensibilidade para que o homem seja sensível a causas que a razão, o pensamento racional, como era conhecido lá no século XVII, XVIII e XIX, para que ele não prejudicasse tamanhas populações. E o Kardec, o Emmanuel, ele até cita com Chico Xavier, a razão ela constrói coisas maravilhosas, mas se não houver ali a sensibilidade, a razão pode destruir. Aquelas armas, aquelas ferramentas construídas pela razão, elas podem destruir. E inclusive eu gosto de citar muito sobre sensibilidade, um fato que aconteceu na época que o Hamas invadiu Israel, com uma festa que estava acontecendo lá em Israel, aproximadamente 2 anos e meio atrás. Havia uma brasileira lá uma jovem brasileira, e a mãe dela morava no Rio de Janeiro. A mãe dela ligou para ela 2 dias antes, pedindo para ela não ir a essa festa. A sensibilidade. A ciência consegue provar? Estudar essa sensibilidade? A ciência tem tentado. Felizmente, no período recente, a ciência tem tentado, mas ainda não consegue explicar. E a filha disse para a mãe, olha mãe, essa festa a gente está há meses aqui, a juventude toda da cidade preparando para essa festa, como se fosse um carnaval lá praticamente. A juventude toda gostaria de ir e todo mundo preparado, eu vou também, eu quero muito ir, eu já comprei, o ingresso é muito caro. A mãe disse, filha, eu te devolvo esse dinheiro, mas por favor não vá. Mas a filha resolveu ir com os amigos. E naquele evento foram cerca de aproximadamente 200 desencarnes, em um momento que a mãe estava ali com uma sensibilidade aflorada, percebendo o que ia acontecer, mas não tinha 100% de clareza para dizer, vai acontecer algo ruim ali. E é isso que o Kant fala da nossa sensibilidade, do nosso limite pela sensibilidade, e que os espíritos também dizem que para conhecermos a natureza íntima de Deus, ainda nos falta sentido. A nossa capacidade empírica, digamos, de experiência, ainda não nos permite perceber com clareza. Mas, se não é possível perceber Deus no sentido de ver, como Filipe quis naquele momento com Jesus Cristo, de mostrar Deus para cada um de nós, os Espíritos nos dizem que é possível ao menos conhecer os atributos de Deus. E na Gênese, o Kardec diz que Deus é, pois, a inteligência suprema e soberana, é único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as percepções. E não pode ser diverso disso. Na Gênese, o Kardec vai dizer que Deus infinitamente justo e bom, infinito em todas as perfeições, se houvesse algum ser que fosse um fio de cabelo mais infinito e mais justo e bom, esse outro ser seria Deus. E já não seria Deus. E que
toda teoria, assim como Kant quis desenvolver uma teoria, que toda teoria, todo princípio, todo dogma, toda crença, toda prática que estiver em contradição com um só que seja desses atributos, que tenda não tanto a anulá-lo, mas simplesmente a diminuir qualquer que seja um desses atributos de Deus, não pode estar com a verdade. Deus é a inteligência suprema e através dele que todas as outras inteligências foram criadas. É único, não há mais de um Deus, como os gregos pensavam antigamente. Deus é eterno, Deus não tem fim, ele é imutável. O que pode alterar é o nosso conhecimento de Deus, o nosso entendimento do que é Deus. Isso muda a cada dia. À medida que a ciência, a filosofia, a religião, as artes avançam, a gente vai tendo melhores percepções de Deus. Mas Deus em si é imutável. Ele é imaterial e por isso a gente não consegue vê-lo como o Felipe queria. É onipotente, soberanamente justo e bom. Essa é a mensagem que Cristo veio nos trazer de Deus. Que Deus é soberanamente justo e bom. É diferente daquele Deus apresentado por Moisés, que era um Deus que punia, um Deus mais radical e um Deus que castigava. E os Espíritos reforçam. Essa é uma mensagem do livro Consolador, psicografado pelo Chico Xavier, com mensagens de Emmanuel, que ele diz: como entender a palavra do Velho Testamento quando nos diz que Deus falou a Moisés no Sinai? A gente percebe em algumas vertentes religiosas que reiteram o Antigo Testamento e elas dizem que Deus estava falando para Moisés. O Emmanuel, por meio do Chico Xavier, vem trazer para a gente uma mensagem um pouco diferente, dizendo que hoje nós estamos em condições de compreender que Moisés trazia consigo as mais elevadas faculdades mediúnicas, apesar de suas características de legislador humano. Mas que é inconcebível que o grande missionário dos judeus e da humanidade pudesse ouvir o Espírito de Deus. Estais, porém, habilitados a compreender agora que a lei, ou a base da lei nos 10 mandamentos, foi-lhe ditada pelos emissários de Jesus, porquanto todos os movimentos de evolução material e espiritual do orbe que se processaram, como até hoje se processam, sob o seu augusto e misericordioso patrocínio. Essa mensagem do Emmanuel com Chico Xavier, ela nos traz informações muito importantes, porque ela diz de forma clara que ali Moisés, ele não ouvia naquele tempo mensagens diretas de Deus. Claro, Deus se manifesta através de suas obras. Todos nós somos obras de Deus. Todos os espíritos desencarnados, nossos pais, nossos avós, que continuam vivos em outras moradas do Pai, também são criaturas de Deus. E eles continuam se manifestando. E que alguns desses espíritos podem se manifestar aqui na Terra e nos trazer mensagens importantes. No caso de Moisés, ele não ouvia as mensagens diretamente de Deus, mas que as mensagens foram ditadas por emissários de Jesus Cristo. Talvez nem Jesus estivesse ali falando diretamente com Moisés, mas alguém, emissário de Jesus Cristo, já estava trazendo para Moisés o que ele vai chamar não da lei, mas as bases da lei. Moisés, para a doutrina dos Espíritos, é a primeira revelação, e ali começou a se plantar o que seria um pensamento que Deus gostaria de trazer para nós aqui na Terra. Isso não diminui de forma alguma o papel de Moisés. Moisés, um grande médium, extremamente importante para a história da humanidade e para a história cristã. Mas ele não, segundo os Espíritos, ele não recebia as mensagens diretamente de Deus. E o Emmanuel continua dizendo para o Cristo que todos os movimentos de evolução material e espiritual do orbe se processaram e como até hoje se processam, sob o seu augusto e misericordioso patrocínio.
o Emmanuel diz que Jesus Cristo, ele, assim como ele veio 2000 anos atrás e foi para o Pai, mas ele continua, digamos, percebendo o que está acontecendo aqui, todos os movimentos de evolução material e espiritual, e por isso ele é a nossa grande referência. E sempre que nós temos as nossas grandes dúvidas, grandes angústias, nós sempre recorremos aos espíritos que trabalham conosco nesta casa, às vezes aos que trabalharam com Chico Xavier. Certa vez o Antônio Grimm, que também é um dos espíritos que trabalham conosco nessa casa, ele nos disse que para questões relacionadas ao direito, para que recorrêssemos ao Bevilacqua, que foi um grande jurista brasileiro. Então, nós já tivemos grandes referências aqui na Terra, em várias áreas. Nos nossos momentos de angústia e dúvidas naquelas áreas específicas, que busquemos mentalizar essas referências que já tivemos no passado, na área de saúde, de tecnologia, do direito, da sociologia, da educação, da família, da economia. Quem sabe não obteremos boas explicações, boas intuições. E também no livro Emmanuel, no livro Consolador de Emmanuel com Chico Xavier, foi perguntado para o Emmanuel, com referência a Jesus, como interpretar o sentido das palavras de João. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E o Emmanuel disse: antes de tudo, precisamos compreender que Jesus não foi um filósofo e nem poderá ser classificado entre os valores propriamente humanos, tendo-se em conta os valores divinos de sua hierarquia espiritual na direção das coletividades da Terra. Enviado de Deus, ele foi a representação do Pai, junto do rebanho de filhos transviados do seu amor e da sua sabedoria, cuja tutela foi-lhe confiada nas ordenações sagradas do infinito. Vejam que, quando o Emmanuel se refere a Jesus Cristo, ele já traz uma proximidade muito maior de Deus do que quando ele falava de Moisés. Isso não, proximidade que eu digo, não é que Jesus é mais ou menos filho de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Mas que em termos de mensagens, em termos do que Deus gostaria de efetivamente nos dizer, Jesus Cristo veio nos trazer com mais propriedade, inclusive pela sua época. Na época em que Moisés esteve encarnado, a humanidade era muito cruel. O ser humano vivia muito próximo das condições de um animal, praticamente, em termos de violência, no sentido de não enxergar o ser humano como irmão. E Jesus Cristo veio trazer essa mensagem de uma forma mais clara, como enviado de Deus, como uma representação do Pai, junto ao rebanho dos filhos que ainda eram transviados do verdadeiro amor e da sabedoria do Pai. E o Emmanuel continuou o discurso para nos trazer que a mensagem de Jesus Cristo, diferente da mensagem de Moisés, a mensagem de Jesus Cristo é uma mensagem mais universal. O Moisés, ele era um legislador humano. Embora ele tivesse questões sobre princípios morais muito importantes, muitas informações que o Moisés trouxe eram informações aplicadas aos direitos civis, à organização de uma sociedade, e não exatamente de ordem moral, mas que a mensagem de Cristo era mais universal. Jesus Cristo é sem pai, sem mãe, sem genealogia. Como interpretar essa afirmativa em face da palavra de Mateus, do Evangelho de Mateus? E foi dito que faz-se necessário entendermos a missão universalista do Evangelho de Jesus, através da palavra de João, para compreender tal afirmativa no tocante à genealogia do Mestre Divino, cujas sagradas raízes repousam no infinito do amor
e de sua sabedoria em Deus. A mensagem de Jesus Cristo, ela é tão universal, essa mensagem forte de amor ao próximo, de dignidade, de fraternidade, de respeito, de liberdade, que ela continua viva até hoje. Assim como os Espíritos continuam nos dizendo que a mensagem dos Espíritos, as mensagens que são efetivamente universais, essas mensagens permanecem, elas são perenes, elas continuam por muito tempo. Eu gosto inclusive de citar os exemplos dos ideais da Revolução Francesa, da época que Napoleão Bonaparte acabou chegando ao poder na França, e que ele construiu durante muito tempo um código civil ali na França, e que esse código civil ele se tornou referência praticamente para todo o Ocidente, e que as ideias que estavam ali continuam vivas até hoje, porque são ideias universais que surgiram na Revolução Francesa: igualdade, fraternidade e liberdade, os direitos civis. Mas que a parte digamos, da obra do Napoleão Bonaparte, que envolveu violência, invasão de terras, invasão de países, essa parte toda que envolveu violência, que envolveu agressões, ela foi ficando pelo caminho. Toda a Europa, os países que Napoleão invadiu, voltaram a ser o que eram antes. Portugal voltou a ser Portugal, Espanha voltou a ser Espanha, os países em volta ali, nos arredores da França, a mesma coisa. Mas o que era universal continua vivo. E por isso a mensagem de Cristo tem essa visão universalista. E outra pergunta que foi feita ao Emmanuel: meu pai e eu somos um, poderemos receber mais alguns esclarecimentos sobre essa afirmativa do Cristo? E Emmanuel disse: a afirmativa evidenciava a sua perfeita identidade com Deus, na direção de todos os processos atinentes à marcha evolutiva do planeta terrestre. E o Antônio Grimm e o irmão Leocádio, que trabalham conosco, eles nos dizem, eles sempre nos reiteram sobre essa perfeita identidade com Deus, que todos nós temos essa identidade com Deus. Que identidade nós só temos conosco mesmo e com Deus. Com os nossos irmãos, por mais próximos que sejam de nós, irmãos de sangue, amigos, pais, nossas grandes referências, em termos de valores, nós podemos ter afinidade de pensamento. Mas identidade nós só temos com Deus, porque somos filhos únicos. E continuando, uma mensagem muito bonita em uma outra obra do Emmanuel com Chico Xavier, sobre como Deus nos envolve com a sua bondade. Dizendo que o Emmanuel diz que Deus é o Criador eterno, cujos desígnios permanecem insondáveis a nós outros. Pelo seu amor desvelado, criam-se todos os seres. Por sua sabedoria, movem-se os mundos no ilimitado. Pequena e obscura, a terra não pode perscrutar a grandeza de Deus. O Pai, entretanto, envolve-nos a todos nas vibrações de sua bondade gloriosa. Ele é a alma de tudo, a essência do universo. Permanecemos no campo terrestre de que Ele é dono e supremo dispensador. No entanto, para que lhe sintamos a presença em nossa compreensão limitada, concedeu-nos Jesus como sua personificação máxima. Nós não podemos ver Deus, mas Jesus Cristo é o caminho. Ele nos concedeu Jesus Cristo como sua personificação máxima. Útil seria que o homem observasse no planeta a sua imensa escola de trabalho, e todos nós, perante a grandeza universal, devemos reconhecer a nossa condição de seres humildes, necessitados de aprimoramento e iluminação. É uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Viva, também do Emmanuel com Chico Xavier. E no texto 175 do livro A Verdade,
extraído do livro Vinha de Luz, também do Chico Xavier, com o Emmanuel. O Emmanuel faz um trabalho de esclarecimento sobre essa mensagem daquele diálogo de Cristo com os apóstolos, quando o Filipe perguntou para Cristo, mostra-nos o Pai. O Emmanuel vai falar sobre Jesus ser o caminho. E aí o Emmanuel diz: por enquanto, ninguém se atreverá, em boa lógica, a exibir na Terra a verdade pura ante a visão das forças coletivas. É exatamente essa boa lógica, a verdade pura, que no livro Crítica à Razão Pura, Immanuel Kant gostaria de ter demonstrado, mas ele diz que no final ele teve que se render a um ser maior que seria insondável naquele momento. A profunda diversidade das mentes, com a heterogeneidade dos caracteres e temperamentos, aspirações e propósitos, impede a exposição da realidade plena ao espírito das massas comuns. Aqui na Terra, nossas visões são tão heterogêneas, são tão diferentes, e a gente pode ver isso inclusive pela diversidade de religiões que há no Brasil, que o Emmanuel diz que isso impediria que essa heterogeneidade de características e de mentes e temperamentos, inclusive, impede a exposição da realidade plena ao espírito das massas comuns. Cada escola religiosa, em razão disso, mantém no mundo cursos diferentes da revelação gradativa. A claridade imaculada não seria, no presente estágio da evolução humana, assimilável por todos de imediato. Ainda que Deus se manifestasse, não seria assimilável. Imaginem que nem Jesus Cristo foi plenamente assimilado ainda, quanto mais Deus, o Pai. Há que se esperar pela passagem das horas, talvez anos, séculos. Nos círculos do tempo, a semente, com o esforço do homem, provê o celeiro, e o carvão, com o auxílio da natureza, se converte em diamante. À medida que o tempo passa, a gente vai lapidando nossas informações, transformando informações em sabedoria, tendo uma melhor percepção de Deus. Por isso, vemos verdades estagnadas nas igrejas dogmáticas, verdades provisórias nas ciências, verdades progressivas nas filosofias, verdades convenientes nas leis políticas e verdades discutíveis em todos os ângulos da vida civilizada. Olha que frase rica que o Emmanuel nos traz hoje sobre a verdade. Ficamos querendo buscar a verdade e alguns dizerem que é verdade, mas ele diz que dentro das próprias igrejas, quando elas ficam ali presas a dogmas, que as verdades ficam estagnadas, que nas ciências as verdades são provisórias. O que é verdade hoje, à medida que a ciência avança, essa verdade também avança, que as verdades são progressivas nas filosofias. O que a ciência não consegue filosofar, a ciência não consegue explicar, a filosofia vai progredindo e tentando fazer ilações a respeito. As verdades convenientes nas lides políticas, e é um grande perigo, um grande risco para a humanidade quando a religião e Deus e política se misturam. Isso nunca deu certo na história da humanidade, em nenhum país. Por isso Emmanuel diz, verdades convenientes nas lides políticas, verdades discutíveis em todos os ângulos da vida civilizada. Semelhante imperativo, porém, para manter a mentalidade cristã, apenas vigora quanto às massas. Diante de cada discípulo, no reino individual, Jesus é a verdade sublime e reveladora. Mas até as mensagens de Jesus, a gente precisa estudar, entender e refletir com muita calma, para que elas também não sejam enviesadas, como citado na frase anterior. Todo aquele que lhe descobre a luz bendita, absorve-lhe os raios celestes, transformadores, e começa a observar a experiência sob outros prismas, elege os mais altos padrões de luta, descortina metas santificantes e identifica com horizontes mais largos.
O reino do próprio coração passa a gravidar ao redor do novo centro vital, glorioso e eterno. E à medida que vai se desvencilhando das atrações da mentira, cada discípulo do Senhor penetra mais intensamente na órbita da verdade, que é a pura luz. Essa é uma mensagem do livro Vinha de Luz, extraído do livro Vinha de Luz, psicografado pelo Chico Xavier, por meio do Emmanuel, e que eu achei muito boa, importante para fechar essa fala de hoje, para a gente refletir sobre essas nossas verdades provisórias, verdades estagnadas, verdades com determinados interesses, mas que, se não pudermos ver Deus, assim como fez Kant, que se rendeu ao imenso desejo dele de demonstrar Deus pela razão, de uma forma teórica, ele admitir de uma forma prática que Deus existe. Porque sem admitir a presença de Deus, seria impossível falar de moral aqui na Terra. E por isso Jesus Cristo veio nos falar sobre moral, e a moral cristã é um dos princípios da doutrina dos Espíritos. Era essa a mensagem de hoje, que possamos talvez voltar para casa, não sei se com mais esclarecimentos, mas com mais capacidade de reflexão sobre o que Deus representa para nós, e tendo sempre convicção de que Ele é uma grande fonte é a nossa grande fonte de vida, que é o Pai de todos, ainda que não possamos tocá-lo, mas que a nossa sensibilidade nos alça pela transcendência a chegar até Ele. A gente vai agora para o trabalho de passe e pedimos a todos que fiquem sempre em silêncio, que é durante o trabalho de passe que os Espíritos, eles distribuem o que de melhor foi recolhido durante a palestra que é feita dentro das casas espíritas.